que atendem, legal. E o restante é aluno, né? São alunos que estão aí estudando, tá bom. Bom, acho que assim, o Mário falou tudo, né? A gente pode começar. Na verdade, hoje vai ser para a gente conseguir fechar. Tem uma falando, a Suzane acabou de se formar, ainda um pouco segura, é natural, assim, quando a gente acaba de se formar, a gente ainda não tem, né, a prática, por isso que a gente fez esse workshop também para trazer aí uma luz. E estamos aí deixando o convite para quem quiser seguir, né, a partir dessa amostra, né, que a gente ofereceu, é o que a gente pretende fazer na tutoria, né? Todos os encontros vão ser parecidos com o encontro de hoje, né? Analisando o caso, aí a ideia é que vocês tragam casos e a gente possa trazer o nosso olhar, né? E discutir o caso juntos aí, para conseguir ir criando essa via de raciocínio, essa costura entre os conceitos e os caminhos de diagnóstico e de escolha de tratamento, de fitoterapia e tudo mais, né, dentro do Ayurveda. Que é essa prática, vamos dizer assim, de conexão mesmo entre tudo isso, né, essa costura. Eu falo costura porque é isso, vai juntando todos os conceitos, vai juntando o que você aprendeu ali de diagnóstico e de tratamento e tal, e a coisa vai ganhando uma forma, vai ficando mais fácil ter esse raciocínio na análise dos casos, né? E cada caso é um caso, é sempre novo. Isso eu acho muito legal, né? É uma coisa muito legal do Ayurveda, porque ele considera essas peculiaridades individuais, ele considera essa unicidade, né? Esse ser único que cada um é, que cada organismo é. Então, não tem padronização, que é um grande problema que a gente tem aí, que a gente vê hoje da medicina contemporânea, né? E então eu e o Mário, a gente organizou um guia, né, Mário, para fazer a consulta, né? Para fazer a avaliação da pessoa, com assim as principais perguntas, né, de levantamento que a gente precisa ter. Agora a gente está fazendo atendimento online, até a gente vai trazer essas diferenças, então às vezes não dá para ver o pulso, né, não dá para fazer a escuta, não dá para tocar, mas você pode perguntar para a pessoa, pedir foto, tudo mais. Então a gente vai mostrar 2 casos hoje e fazer essa análise aí, trazendo o olhar, fazendo essa costura. Eu acho que é legal, assim, a gente apresenta, faz a leitura e queremos, né, que vocês vão trazendo também perguntas, o olhar de vocês, conforme a gente vai fazendo essa análise para a gente fazer isso junto. Certo? Acho que é isso. Então, tá certo, gente. Eu vou começar aqui compartilhando um caso, tá? Um caso que uma colega trouxe aí. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Peraí, só um instante. Vamos ver esse aqui mesmo. Foi, né? Bom, vamos lá então. O paciente é uma mulher de 35 anos, 1,60 m de altura, solteira, peso 75 quilos. Profissão terapeuta, queixas do paciente. Vamos lá. Ela fez um parto cesariano há 5 dias, tem um efeito colateral da anestesia, que deu uma dor de cabeça. Uma coisa interessante, tá? Que a cesariana há um corte bem na região ali do Apanavai, né? Então, isso gera uma série de questões, assim, tá? Então, ela tem inchaços nos pés e nas pernas, em especial do lado esquerdo, excesso de gás e dificuldade de evacuação. O que a gente observa aí? Edema, né, uma condição aí que
que tem relação aí com o mau funcionamento renal, né? Pode ser justamente por conta desse excesso de líquidos aí, né? Que ainda permanecem com a mãe, né? Excesso de gases e dificuldade de evacuação. Vata dosha agravado, né? Barriga com som oco de gases e dores suaves para média na nuca. Tá? Então, a gente, como eu tinha falado, né, a gente considera aí que tem essa condição da cesariana, que é um corte ali na região do Apanavaio, e a gente ainda tem a condição de tirar, né, o neném, que abre um espaço. Né? Quando abre um espaço ali, interno na mãe, a gente sabe que espaço é um dos atributos de Vata. Né? Então, Vata agrava por essas duas condições. Tá? Antes do parto, ela teve muita aversão à vida. Ela estava vomitando muito e teve anemia. Precisou tomar ferro intravenal. Tá? Bom, vomitar muito, o que significa? Que o dosha kapha estava transbordando. A gente sabe que o kapha se acumula e se agrava no estômago e transborda, né, para cima, né, no caso, nessa condição, ele transbordou para cima, em forma de vômito. Tá? E precisou tomar ferro intravenal, significa que o rasa e o racta não estavam, o rasa dato estava obstruído, gerando uma desnutrição no racta dato, no tecido sanguíneo. Tá? Então, a anemia, de modo geral, para o Ayurveda, né, é um distúrbio do rasa dato. Rasa dato viciado, rasa dato agravado. E rasa é igual a kapha. Tá? É um tecido que tem relação direta com kapha. Tá? Ela teve também candidíase antes do parto. Outra condição relacionada ao rasa dato. Todas as mucosas têm relação aí direta com o rasa dato. Né? Então, uma vez que o rasa dato estava viciado, né, quando ele se torna mais denso, é mais fácil os fungos se desenvolverem. É justamente isso que acontece com a candidíase, com a Candida albicans, né, o nome do fungo da cândida. Tá? Então, essa condição da aversão à vida, né, é uma condição tamásica da mente. A mente tamásica, né, uma mente embotada, uma mente no estado de ignorância. Tá? Uma mente equilibrada, uma mente sátrica, né, ela vai buscar por coisas mais evolutivas, né, que tragam mais saúde em todos os aspectos da vida, físico, mental, espiritual. Tá? Isso é um atributo de sáttva. E como eu falei, né, rasa data normal, kapha dosha transbordando. Tá? E ela também foi diagnosticada com hérnia umbilical enorme após o parto. Tá? Outra condição aí relacionada com o vata. Vamos pular aqui, diagnóstico de pulso, que não teve, né? E vamos direto aqui para a rotina do paciente. Tá? Bom, vocês querem fazer alguma pergunta, gente, aqui sobre o que eu comentei aqui? Deu para entender? Deu para ficar claro? Sobe aí, Mário, só para eu ver de novo. Tá. Se tem alguma pergunta. Tá. Sobe o arquivo aí. Tá. Das queixas, né? Tem uma pergunta aqui da Mariana. Rasa dato não está relacionado com pita? Não. Quer responder? Não. O rasa, ele é o primeiro tecido, né? Assim, o primeiro tecido a se formar a partir do ahara rasa, que é a essência do alimento. E ele é principalmente formado de água, elemento água, né? Que é kapha. Então, ele está relacionado com kapha, né? O racta, que é o segundo, a gente considera daí os glóbulos vermelhos, especificamente, do sangue, sim, estão relacionados com pita, porque eles vão carregar a energia, né? Eles vão estar transportando energia, vão estar transportando oxigênio e tal, e hormônios, tudo mais, né? Tem uma íntima relação com urasa, mas urasa
dato, que é esse primeiro formado a partir da essência do alimento, ele é CAFA. Ele está relacionado com as mucosas do corpo e também com a pele, né? A pele reflete a saúde dele também diretamente. No caso, a candidíase, que ela apresentou aí, né? Vai ter uma relação com com esse muco, de alguma forma, excessivo, o que é uma condição bem natural até da gravidez, porque a gravidez ela é uma condição que aumenta a CAFA, né? Fisiologicamente falando, é fisiológico isso, né? Mas não necessariamente você precisa apresentar um desequilíbrio. Ela apresentou candidíase aí, então já mostra um Urasa mais viciado, quer dizer, tem esse aumento de CAFA não foi acompanhado de uma boa digestão, de um bom Agni aí, né? Então acabou transbordando, ela já tinha aí o vômito, né? Não sei se eu respondi. Aí Perfeito. a Mariana falou, confundiu o segundo. Ah, tá, você confundiu com Uracta. Urasa é o plasma. Tá? Então, vamos lá, deixa eu seguir aqui. Bom, se vocês forem tendo alguma dúvida assim naquilo que a gente vai falando, vocês podem ir comentando aí, tá? Que aí a gente vai lendo. Ô, Mário, só uma pergunta. O que é há quanto tempo existem? Desde o dia 20? É desde que nasceu, do 20º dia do parto? Não, desde o dia 20, porque foi há 5 dias que ela teve Ah, neném. tá bom, tá. Acabou Tá? de ver, tá. Então, vamos lá. Aí vamos ver aqui a rotina diária do paciente, tá? Ela, enfim, ela está na fase da amamentação, né? Obviamente que a mãe não dorme, é que nem o telecena, é meia hora, né? Aquele sorteio de meia hora, né? É que nem a mãe dando peito, é isso aí mesmo, né? Tá? Quando ela acorda, ela toma suco verde, gente. Suco verde com manda agni, vata agravado, Rasadato agravado, é problema, né? A gente sabe que suco verde é frio, né? Então, não é uma coisa legal para ser utilizada, né? Uma pessoa que está com o rasa viciado, com o vata agravado, e cafa também agravado, né? Então, suco verde é para piorar cafa e vata, tá? No almoço, ela tem comido arroz, algum caldo e salada variada. Outra coisa para agravar o vata e o cafa novamente. Tá? Então, você vê, de manhã e no almoço já tem coisas que agravam, né, o cafa e o vata e o agni. Tá? E o jantar, ok. Tá? Então, são pontos fundamentais que a gente tem que considerar. Tá? O agni dela está, apesar de tudo, de médio para grande, né? Na amamentação, a mãe é muito exigida, tá? Porque, não sei se vocês se recordam, mas o Stania Varrashrota, que é o canal de circulação do leite materno, tem relação direta com o rasa dato. Então, assim como é a qualidade do rasa dato, vai ser a qualidade do leite materno. Então, se o rasa dato está viciado, problema no Stânia no leite materno. Tá? Outra coisa importante, né, é que o acne da mãe aumenta bastante porque há uma grande Aumento da exigência. demanda, né? Exatamente, há uma grande exigência. Né? Então, ela apesar de estar com o rasa viciado, né, ela tem muita troca. Né? Então, o acne dela ainda está de médio para grande, como ela relatou. Tá? As fezes têm sido pouca, com uma cor mais escura e mais dura, outro sintoma de vata. Tá? Urina tem sido muita, às vezes mais amarela e com cheiro. Aí a gente tem uma condição aí que pode ser relacionada com ama ou pita. Tá? A cor mais densa, né? Mais turva. Né? E quando a gente tem cheiro forte, principalmente se for odor fétido, né? A gente sabe que odor fétido é um sintoma de ama dosha. Tá? Querido Mário, essa cor mais forte, um pouco mais
PET, Duda, no primeiro xixi da manhã, ela é considerada normal? No primeiro Dentro xixi, do... no primeiro xixi da manhã, amarelado, sim, é normal, porque a gente fica ali sem trocar muito, né? E aí, condensado, certamente é normal. Mas se você observa isso ao longo do dia, aí você tem sintomas de que pode ser ama ou alguma outra coisa, tá? Só sublinhei ali para a gente observar, tá? Aí nos exercícios, né? Ela tem feito uma alongada aqui para ajudar na questão dos gases, né? Então, assim, os gases são uma condição que geram problema aí nela, né? Que geram desconforto, tá? Com relação à disposição dela, ela diz que com as dores relatou como as dores presentes durante todo o tempo, né? Sente um pouco de dor ao longo da coluna também. Assim, então, dores, né, são sintomas de vata agravada. Né? Dores na coluna, né, são consequência aí do parto, é bem normal. E essa condição do pós-parto é muito importante que a mulher se cuide. O Ayurveda tem uma série de indicações, tanto no preparo, né, para gerar o neném, quanto também depois no pós-parto. Tá? Então, a dieta, o estilo de vida, procedimentos como massagem, bandagem no abdômen, né? Algumas ervas também que são importantes. Então, tudo isso a Ayurveda fala bastante. Tá? Bom, menstruação. Aí ela diz que está tendo sangramento no pós-parto. No último dia, aumentou o fluxo. Bom, outra coisa importante, né, que a gente sabe que o Urasa e o Urakta tem relação direta com Uradya, que é a menstruação. Então, você vê, mais um sintoma de que o Urasa Dato está normal, está excessivo. Tá? Sono, ela não tem descansado o suficiente. Tá? Pulando aqui, aí algumas outros relatos. Desde os 7 anos de idade, ela teve alguns episódios de inflamações, algumas eram crônicas, bronquite, rinite, sinusite, conjuntivite, todos os distúrbios de Kapha. Tá? Então, você vê que ela já tem uma predisposição a ter distúrbios de Kapha, né? Não foi à toa que ele estava transbordando aí com vômito antes dela ter neném. Tá? E de vez em quando o Kapha grava lá e dá algum problema ali, como a bronquite. Tá? Bom, minhas considerações aqui. Sabrina, você quer falar alguma coisa? Assim, uma coisa importante de lembrar é que o período do puerpério, independente de como foi o parto, independente de como foi a gestação, independente do caso, né? O puerpério é um momento de grande transição. Então, a mulher tinha lá um preenchimento dentro dela e, de repente, ela tem uma grande mudança brusca, né? De uma vida a 2 ou a 3, se ela já tinha outros filhos, mas enfim, surgindo ali um bebê e deixando um grande vazio interno, né? Isso agrava o vata necessariamente em qualquer mulher, né? É um período muito vata da vida de uma mulher, o puerpério. Além dessa mudança grande, tem o vazio, né? Que se ela não cuidar, pode aumentar o vata ali e agravar várias questões vata. Tem a mudança nesse tempo vigília, né? Nesse ciclo, né, de sono vigília, porque fica tudo perturbado, né? Acorda muito para dar mamar, tá o tempo todo com demanda e ela ainda precisa se recuperar. No caso dela, ainda teve um parto cesariana, que às vezes dificulta mais ainda a recuperação. Então, tem uma cirurgia ali que precisa cicatrizar, etc e tal. Então, tudo isso aumenta mais ainda, agravaria mais ainda o vata. Como ela tem uma questão, além disso, Kapha, né? A gente sabe que o vata ele coordena também os outros doshas, né? Então, ela vai ter uma mistura aí, né, de agravamento vata, que é típico dessa fase, com os agravamentos que ela já tinha, de uma questão aí dela, né, do organismo dela, que já vinham acontecendo, que tá, aparentemente, pelo que o Mário está trazendo, Kapha, né, pelo que os sintomas que ela apresentou aí de vômito, né, nesse último mês, e a candidíase, esse iraça viciado, né? Então, além disso, ela fica trazendo aí um hábito de suco verde, né? Colocando frio, colocando mais frio, então agrava as duas coisas que ela já tem agravado,
que é o Vata, né, que é agravado pelo frio, e o Kapha, que também é agravado pelo frio, e ela está com os dois aí perturbados, né, e colocando o suco verde. Então, uma coisa que piora a situação é isso, né? Acho que é isso. Ela trouxe questões de inflamação também, né? Apendicite no histórico, conjuntivite, quer dizer, acaba tendo algumas inflamações junto aí, né? Acúmulo, né? De muco, né? Essa, não sei qual que é o sintoma da sinusite dela, Mário, mas rinite, sinusite deve ter acúmulo de muco, né? Ela trouxe isso também. Isso é antigo, né? São coisas antigas, assim, né? Que ela Ah, tá, relatou. passado. É, Tá. Acho que tá, é isso. É isso. tá. Também não tem descansado, né? O que Sim, dificulta é um bom Agni. exato. Tá. Então, assim, o que é fundamental, né? Uma mãe no puerpério, né, gente, a gente tem que cuidar muito bem da resistência dela, né? Abalar, né, da força, da vitalidade dela, porque é uma das coisas mais importantes, tá? A Mariana perguntou, seria melhor começar colhendo esse vata, certo? Seria melhor você tratar de vata, do Agni e do bala da paciente, né? E, obviamente, dessas dores, tá? Então, essas são as 4 coisas fundamentais aí a serem tratadas, né? Então, vamos lá. Como é que a gente encaminharia esse caso aqui, né? Bom, primeiro a gente tem que fazer essas mudanças na dieta dela, né? Tirar o suco verde e salada. Então, o que é bom, né, nessa condição? Né? Bom, eu quero falar primeiro com relação a o que eu indicaria aqui em termos de coisas simples, né, que podem ajudar essa condição aí do Vata, do Agni e de Kapha também, né? Uma combinação, por exemplo, com uma erva doce e coentro, um chá de erva doce com coentro para ela tomar ao longo do dia, né? Ela pode começar fazendo isso, né, com 1 litro de chá, 1 colher de sopa de cada uma das ervas, né, elas vão ajudar a ter uma melhora na condição ali do Vata, do Agni, do Rasa, enfim. E também a gente sabe que essas 2 plantas são carminativas, né, reduzem gases, né, também, consequentemente, podem ter um efeito ali redutor de... Qual Não, planta, Mário? Perdi. eu falei da erva doce e do coentro, né? Uma Ah, legal. combinação ali das duas, né? Tá. Ou até mesmo simplesmente a erva doce, tá? Uhum. 1 litro de chá, 1 colher de sopa, 2 colheres de sopa, né? Mais ou menos por uma semana, para ela digerir um pouco o ama, reduzir um pouco o vata e os excessos ali, né? Para ver se esse sangramento também ele vai diminuindo também, né? Então, o coentro entraria ali como ajuda dessa, enfim, redução do sangramento, tá? Mais ou menos uma semana, ou até uns 10 dias, né? Até a condição do Agni dela melhorar, né? E aí a dieta mais uma dieta cozidinha, quentinha, untuosa, né? Eu podia substituir, em vez do suco verde, um mingauzinho, né? Então, um mingauzinho de arroz com uva passa, ou com uma tâmara, ou com cranberry, frutinha cozida, maçã e pera cozida, né? No almoço, também um tipo de caldo, um arroz, legumes, verduras cozidos, e jantar a mesma coisa, né? Outra coisa importante também aquela bandagem, né, que o Ayurveda recomenda, né, fazer uma massagem no abdômen e colocar uma bandagem ali, né, para ajudar a reduzir um pouco o vata, né. E aí depois, né, uma vez que esses sintomas de ama tiverem reduzido, o Agni estiver um pouco melhor, ela tiver, né, um pouco melhor, a gente encaminharia ali para tratar da hérnia dela, do Rasa também, né, o edema, né, então o edema também pode melhorar com essa condição, tanto do coentro quanto da erva doce, né, e aí ervas que vão tratar especificamente
da hérnia inguinal, dores, né? E também, não, obviamente que a gente teria que considerar, né, a melhora ali, né, a cicatrização do corte, tá? Não, por agora não, tá? Só um adeno aí para fazer a massagem depois que o corte estiver cicatrizado, tá? Mas o que a gente precisa focar aqui nesse caso é justamente essa condição das dores, da hérnia, do balar da paciente, né? Então, eu penso que, por exemplo, o Ayurveda indica, né, quando a gente vai estudar sobre hérnia inguinal, né, aí tem muita indicação do óleo de rícino, do gugulo, do haritaki, gomutra, que é a urina de vaca e tal. E para essa condição também de um vata, né, o próprio dashimu, que é um composto de 10 ervas, né, ele poderia ser, digamos, o composto principal, porque ele ajuda a reduzir o vata, a dores, né, e essas condições na coluna, e a hérnia inguinal, junto com o óleo de rícino, né? Isso no segundo momento, junto com a massagem, com a bandana ali no abdômen, né? Então, essas são as considerações fundamentais fisiológicas, tá? E outra coisa é tratar da questão de manas da paciente, né? Então, uma abordagem também, né? A gente pode pensar no Shirodhara, né? A gente pode pensar, talvez, no Nasya com Brahma e Taila, coisas que vão, né, ajudar a aumentar a sattva na mente dela, praticar pranayama, meditação, e por aí vai, né? Então, essas são as minhas considerações aí, tá? Mariana está perguntando como poderia tratar uraça. Quais seriam as recomendações? Ué, Ele falou, acho que lá no... Justamente, a erva doce, o coentro, né, vão ajudar a estar tratando desse irasa aí No excessivo. coentro melhora o acne, né, também, sem agravar. Com edema, né, enfim. Então, justamente essas duas ervas, né, que vão ajudar ali a tratar do urasa, do acne, né, do edema, do sangramento, de todas essas condições, né? Então, são ervas, assim, que podem ser facilmente, né, encontradas, né, e podem ser utilizadas, né, nesse caso aí. Bom, essas são as minhas considerações. Sabrina, quer falar um pouquinho? Assim, pensando já, complementando ao que você falou, né, eu acho que o NASH é uma boa opção para esse caso, porque para uma mãe em puerpério é difícil ela conseguir ter disponibilidade, tempo para fazer um Shirodhara, ainda mais agora em pandemia. Então, pensando assim nas condições de agora, acho que o NASH seria bem bom, né, o NASH de Brahmi, realmente, para ela conseguir até ter um sono melhor também, né? Ia pacificar esse vata, passar um óleo no pé, um óleo morno, um óleo no topo da cabeça, né? Fazer um escaldapé e passar um óleo morno depois, né? Para relaxar, trazer relaxamento. A massagem não dá para fazer enquanto ela está cicatrizando, mas dá para fazer pontual, né? Dá para fazer uma massagem no pé, tipo um Pada Bianga, um Shiro Bianga, sabe? Uma massagem só na cabeça. Assim, uma coisa que poderia complementar isso se a pessoa estiver ali, né? Podendo atender ela, porque tem isso também, né? Por conta da pandemia, às vezes falar para o marido fazer isso, né? Para ver quem ali pode fazer isso nela, né? E outra coisa que o Mário falou, né, que é o Dashmo, que são essas 10 raízes, que é muito indicado aí no porpério, inclusive, né, que é antibata, tudo. Se não tiver condições de pedir, de comprar e tal, a gente fazer isso com algumas raízes brasileiras. Então, eu penso, quando ele falou do Dashmo, eu pensei em juntar, né, o que a gente tem aqui, o Balá, né, que a gente tem a malva branca, que é a cida cor-de-folha, com o chatavari, que é o asparagus racemosos, com a fáfia, por exemplo, que é o nosso ginseng. Enfim, algumas raízes, o inhame, de repente, também, algumas raízes que possam pacificar esse vata, né? Enfim, que a gente não tem, assim, às vezes não tem acesso ao Dashmo. O Dashmo tem umas raízes que a gente não tem aqui. Tô pensando aí em umas ervas brasileiras, não sei se você pensa mais alguma, Mari, Não, que você colocaria. Perfeito, Sabrina. Assim, o balá é uma planta assim de escolha, porque assim, se vocês estudarem os capítulos,
chamado de Vata Vyadhi, né? Que é o capítulo que trata de a maioria das doenças de Vata, né? Então, no Yoga Ratnakara, ele fala que Bala Yusha é o melhor remédio para todos os distúrbios de Vata. Significa o quê? A sopa da raiz do Bala é um medicamento para todos os distúrbios de Vata. Então, ele é um medicamento anti-inflamatório, ele reduz dores, ele promove força, tônus, que é o que a mãe precisa nesse momento, né? E ele também tem um efeito um pouco adstringente, é curioso isso, porque além de ser uma erva doce, tônica, fria, ele também tem um efeito adstringente, então ela atuaria também de forma benéfica. Então, eu acho que pode ser uma escolha assim fácil da gente encontrar no Brasil, é muito fácil, qualquer local que você vá, você encontra, né? E aí poderia ser usado, né? Até mesmo o balá com óleo de rícino, né? Porque a gente tem uma condição aí de hérnia inguinal, né? Então, o óleo de rícino, né, ajudaria também, né, junto com o balá, a tratar das dores, a tratar do vata, né, desse ressecamento interno que ela apresentou ali, as fezes mais duras, né? Então, é excelente. O pessoal está perguntando a dosagem aqui. Mas, obviamente, gente, o que a gente considerou primeiro? Primeiro de tudo, né, tratar do Agni, aumentar o Agni, né? Então, essas orientações de tonificar seriam para uma segunda semana, tá? Aí, depois, né, a gente observando como é que está o Agni da mãe, né? Se o Agni tiver mais ou menos, ainda pode até manter o uso do chá, umas 2 xícaras por dia, 3 xícaras, para sustentação do Agni, e inserir, por exemplo, uma dose de 1 colher de chá de óleo de rícino com uma xícara de chá do decocto da raiz do balá, uma vez por dia, aí você vai dando isso por 5 dias assim. Se você notar que o Agni dela está legal, ela está respondendo bem, aumenta para 2 doses, né? Então você vai gerenciando isso tudo de acordo com o Agni. É importante você e sempre quando está dando um medicamento mais pesado, sempre observando o Agni se não vai embotar. E aí você pode aumentar a dose. E lembrando que o balá, ele tem efedrina, né, que é um composto aí na composição dele, que não é bom misturar com cafeína. Se ela toma, né, se ela toma cafeína, assim, tem que ter esses poréns aí para saber, né, só para lembrar. Mas eu coloquei aqui alguns outros óleos para dor, que são óleos brasileiros, né, que são muito bons para colocar junto aí. Poderia pensar na andiroba e copaíba, são 2 óleos de fácil acesso que a gente tem e são excelentes para dor também. Olha aí, maravilha. Ô, Mário, eu tenho os comprimidos de balá aqui em casa, de 250. Então, se fosse comprimido, como que a gente usaria, assim? Aí poderia ser ou uns 3, um comprimido 3 vezes ao dia, ou um comprimido 250 miligramas. Ele é extrato seco? Ou é churna ou é extrato? Deixa eu ver aqui, Porque dependendo também poderia abrir o comprimido e medicar um leite, né? Não sei se ela toma leite, mas medicar um leite à noite, assim. Exatamente. eu dei a caixinha para minha mãe. Eu acho que eu tô com a caixa errada. Deve ser churna. Você comprou onde? Eu tô com eu comprei com o Dr. O Lila, quê? lá na Índia. Aí Sabe? a gente pode pensar entre 1,5 grama a 3 gramas do pó, do churna, né? Por dia, tá? Uma dosagem, a dosagem básica, 1,5 grama a 3 gramas por dia do churna. O balá também ajuda a recuperar a anemia, né? Ele traz muita força, né? Então, para o pós-parto, ele é muito bom até para o final da gestação, último trimestre. Dá para, né? Em geral, ele pode ser indicado se a pessoa não tiver uma questão cardíaca, né? Ou, enfim, se não toma nenhum estimulante.
ou algum medicamento que tenha cafeína. Esse horário é antes da refeição, por se tratar de ser um distúrbio de vata? Para tomar o medicamento, poderia ser uma dose de manhã ao acordar em jejum e outra no final da tarde. Tá? Poderia ser uma meia hora antes da refeição, sim. Mais perguntas, gente? Não? Sabrina, então, quer Legal. Quer falar ou quer compartilhar o seu? Não, acho que fechamos esse caso, né? Tá. Vamos para o outro caso que eu trouxe aqui. Tá. Agora Deixa eu... Eu tenho que passar... passa para mim. Tá. Passa a bola para mim que eu subo aqui. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui se dá para eu passar para... Deixa eu ver aqui. Make host. Eu acho que é isso. Vamos ver. Ah, não. É isso. Do you want to change? Pronto, agora está com você, Sabrina. Você é o Foi? Foi. Tá, foi. Deixa eu compartilhar aqui. Aí, estão vendo? Então, né? Para mim, parece que tá ok. Então, aqui é um paciente do sexo masculino, 42 anos, 65 quilos, casado, né? 1,70, 41. E as queixas? As queixas, peraí. Ah, dá para ver, tá. Aí as queixas principais, né? Uma dificuldade cognitiva que ele trouxe aqui, diarreia crônica, hemorroida e gases, aqui é gases intestinais. Sintomas, né? O que sente nessa dificuldade que ele fala que é cognitiva? Uma lentidão de raciocínio, uma dificuldade de expressar o que pensa na fala e um esquecimento do significado das palavras. Se perde no raciocínio, né? Isso acontece desde 2002, quer dizer, tem quase, né, 2002, quase 20 anos, né? Uma coisa crônica aí, né? Uma condição bem longa, de um período longo. Tem uma clara relação aí, piora, melhora. Tem uma relação com o uso de cannabis, que foi utilizado aí no início, foi aí de 2003 até 2014, teve interrupção depois. Houve uma melhora quando interrompeu o uso. 2015, de novo, fez uso, piorou tudo e parou, faz uns 5 anos, mas ainda tem esses sintomas aqui, né? Para você ver que essa planta, né, trouxe uma consequência aí agravou muito o vata dessa pessoa, né? E, bom, depois eu analiso, vou falar do caso primeiro. Aí o pulso não deu para medir, né? Observação da língua, então, foto, porque também não foi presença, né? E aqui a gente vê uma língua, deixa eu ver se eu aumento aqui. Não tá tão boa a foto, mas dá para ver uma língua com vata crônico aqui, né, Mário? Toda rachadinha, ó, toda cheia de rachado, mas também tem um molhado, tem um pita, tem um amarelado, assim, né? Tá vermelha, ela não tá branca, ela não tem uma saburra acumulada. Então, o que dá para entender um pouco dessa diarreia, né? Parece que tem uma falta de terra aí, né? E que também não tá, essa falta desse elemento, né, no corpo não está permitindo uma memória, né? Porque esse esquecimento aqui ele trouxe que é um esquecimento de memória curta, né? Então não lembra o que é a palavra, né? E fica nessa confusão, uma confusão mental aí. Aí unha, né? Tem estrias, claramente uma absorção intestinal, né? E essa diarreia também, né? Acho que não permite o tempo suficiente para as fezes ali formar essa estrutura e absorver, o intestino absorver. Tem marcas brancas ali, mas é pouquinho, então pode ter uma falta de mineral, aí zinco, cobre. A unha tem força média, tem boa perfusão, né? A circulação é boa.
Aí não pôs físico. Gases, tem muitos gases intestinais também. Aí na rotina, é uma pessoa que já tratou, que já vem tratando faz bastante tempo, sabe? Desde essa época aí da piora, né? Mas tem momentos de melhora e piora. A rotina, acorda 7 da manhã, toma água morna, medita 1 hora, faz yoga. 30 minutos, toma café da manhã. Horas que se deita, né? Entre 10h30 e 11h30 da noite. Tem usado muito estimulante para poder conseguir melhorar essa velocidade do raciocínio, né? Então, tem uma coisa tamásica aí, né, Mário? Que dá para a gente ver, porque o fluxo de prana está baixo. Aí não consegue ligar, por exemplo, o significado da palavra, e aí um estimulante, assim, traz um rádios aí, traz um movimento aí, um fluxo. Isso Interferência. é bem importante, Pode falar. né? Assim, a gente entender que o cannabis, ela tem toda a sua polêmica, né? Mas a gente tem que entender na visão assim do Ayurveda, né? O que ela causa, né? O seu uso. Ela é uma substância que estimula e deprime o sistema nervoso central, tá? Então, o uso contínuo vai gerar problemas cognitivos na pessoa, tá? A Sabrina já até compartilhou no outro grupo aí, alguns estudos científicos, né, Verdade. sobre uma série de distúrbios que a cannabis, esse uso que o pessoal faz recreativo, gera. Alguém está com o microfone aberto. Fechei. Uhum. Então, enfim, só para a gente ficar atento aí, que a cannabis ela estimula e deprime o sistema nervoso, ela é leve, quente, penetrante, né? Então ela vai gerando muito rajas, e esse rajas vai gerar, consequentemente, um tamas também, por o seu uso Contínuo, né? excessivo. Tá? E aqui teve 10 anos de uso aí, né? Vamos colocar. Exato. Depois, aí piorou, depois parou, parece que daí em 2015 voltou. Né? Quer dizer, ficou... Peraí, eu entendi que os sintomas vêm aqui em 2002, esse período parou. Aí voltou a usar, né? Aqui. Na verdade, não é 10 anos de uso, usou aqui nesse período. Aí teve uma pausa, com isso melhorou, mas aí voltou a usar. Piorou de novo. Tá. E voltando para cá, a rotina é boa, assim, né? Vamos dizer, acorda cedo, toma água morna, medita 1 hora. Trouxe também que a meditação é essencial para conseguir sobreviver. Trouxe essa fala, né? Faz yoga 30 minutos, toma café da manhã, deita entre 10h30 e 11 e tem usado guaraná ou café. Tem uma interferência, isso acaba tendo interferência no sono, ele falou isso, né? Que acaba nos dias que toma café, não é todo dia, mas isso acaba fazendo dormir e ficar com taquicardia. Aí usa Ansiodoro, da Veleda, tá usando Ansiodoro para dormir e acaba dormindo bem, né? Tem um sono profundo, não costuma acordar à noite. Aí durante o dia acorda, vai ao banheiro, limpa a língua, já tem diarreia aqui, porque ele falou que vai de acho que 5 a 7 vezes no banheiro, é bastante, né? Limpa a língua, toma água morna, medita, faz yoga, café da manhã, depende do dia, tem tempo livre. Ou trabalha até o almoço, almoça, caminha, trabalha à noite, até a noite, com intervalo de tempo livre. Aí come, alimentação, arroz, lentilha rosa, feijão, ervilha, feijão mung, legumes, bastante, raízes, é vegetariano. Mandioca, inhame, batata doce, mandioquinha. E os horários das refeições aí, 9, 9h30 café, almoço no pico do meio-dia aí, tem lanche e tem jantar. Apetite alto, tem muita fome, trouxe que também assim, digere rápido, né? Então almoça, 2 horas depois já tá com fome. Tem uma coisa de comer por hábito também, trouxe que tem um vício aí por doce, hábito, ansiedade. E nas principais tem fome verdadeira, mas nos lanches às vezes come mais também, tanto nas principais como come lanche sem estar com fome, por ansiedade. Quanto tempo?
após a última refeição tem fome. 3 a 4 horas, mas ele falou que às vezes tem 2 horas já está comendo de novo. Que eu acho que vem essa fome por ansiedade. Aí suor médio, sem cheiro, então parece que não tem, assim, não tem nada fétido que trouxe, assim, nem de fezes, nem de suor, mas fezes muito mal formada, né, marrom amarelada, com pedaço de comida. Tem ama, né? Urina, muita, sem desconforto, mas tem, que às vezes falou que sangra também hemorroida. Exercício, faz yoga de 4 a 5 vezes, só meia hora por dia. A disposição é variável, falou que tem dias que está bem disposto, tem dia que não. Sente bem, né? E tem disposição. Não tem menstruação, né? Homem. Aí dorme bem, raramente acorda à noite, se sente bem quando acorda e não sonha. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque é um caso de uma pessoa que não sonha, que nunca sonha, que não lembra de sonhar, e parece que tem uma obstrução do prana, né, aí nessa mente. Tem o tamas mesmo, né? É um tamas. E aqui não toma medicamento alopático, não usa nada mais, né? Não usa nem álcool, tabaco, nem nada. E de família, pai cardíaco, um pai bem pita, assim, com questões pita, né? E aqui é mãe, né? Mãe com hérnia de disco, artrite, é uma mãe bem vata, umas questões vata, irmão diabético. E aí, esse é o caso. Alguma pergunta, assim, do caso? Aqui, fezes mal formadas. Acho que é isso. Você vê, né, Sabrina, que é um tic na Agni, né? E aí, uma coisa interessante, né? Que a pessoa que tem um tic na Agni, ela acha que pode tudo, né? Aí ela começa a juntar isso com o ato de ansiedade, ele começa a comer mais do que a capacidade dele de digerir, né? Então, me parece que é uma pessoa que tem uma constituição, né, perto do dosha pita, por conta desse Agni dele, né? Aí ele vai comendo, e não digere, não absorve, né? E aí vai desenvolvendo esses problemas, né? O ato de comer várias vezes ao dia, né? É um outro fator aí extremamente causal desses problemas que ele tem, né? Sim. E, assim, uma coisa que eu vejo também nesse caso é a conexão do intestino com a mente, né? Porque não segura a fezes e não segura a ideia, não segura o raciocínio, né? Tem uma coisa de não tem, você lembra que você falou na aula, né? Que tem lá no Ashtanga Hridaya, que ele fala que a força está nas fezes, né? Então, não tem essa terra, não está segurando essa terra. Então, falta memória, falta conexão do significado com o signo, né? E apesar de ter um tamas também, porque é uma lentidão nessa conexão, né? Que aí eu relacionei com o fluxo de prana. Eu gosto de fazer um resuminho assim, que eu coloquei aqui embaixo, para a gente fazer junto. Como estão, né? É uma coisa que pode ajudar quem está começando assim, né? Como está a rara, como está a alimentação, né? Aparentemente a alimentação é boa, mas tem um excesso de alimentação, um excesso de sabor doce também, porque tem uma compulsão por doce, mas você vê, já é o corpo buscando também uma terra que não está ficando, né? Não está segurando ali, né? E excesso de comida, né? Excesso de refeições, vamos colocar assim, e quantidade, né? Quantidade. Aqui cadê? Deixa eu voltar aqui. Aqui de ingredientes, vamos dizer, que usa, né? Uma coisa que tem, que não está aqui, mas que ele falou, é que a maioria é cozido, né? Não é muito seco. E aqui eu acho que precisaria colocar um pouco mais no preparo da comida, um pouco mais seco, para poder segurar essas fezes também, porque diarreia, né? É uma diarreia que não passa.
Então, arroz, lentilha, isso tudo bem, né? Feijão é muito construtor de fezes, ervilha, esses feijões todos. As raízes também, né? Elas constroem também fezes, mas precisaria estar mais seco, né? Colocar alguma coisa mais astringente para poder segurar aí, ou colocar um mangista, mas vamos colocar aqui na alimentação muito macia, muito macia, né? Não tem cru, né? Não colocou muito cru, falta cru aqui. Aí o sono é bom, né? Mas tem essa falta de sonho, esse tamas aí, né? Que não tá movimentando. Falta de sonho. Mala, totalmente pita, tá gravado, né? Pita gravado aí. Então, tá com excesso, colocaria assim, um fluxo excessivo de puricha barra shrutas, né? Opa, shrutas, quer dizer, o canal das fezes aqui tá excessivo, não tá segurando, não tá absorvendo prana. Então, isso está falando, né? Acaba tendo uma baixa absorção de nutrientes e prana, no caso, né? Então, esse aqui está em esse excesso. Urina parece que está ok, né? E tem excesso, né? Excesso de evacuação. Tem ama. Opa. Então, condição de saama. Saama pita aqui. E vata também, né? Tem um fluxo, né? O fluxo vata está excessivo aí também. Mas na língua a gente vê esse vata crônico e esse vermelho pita. Não trouxe relato de queimação, coloquei só alguns alimentos, né? Que ele acaba evitando. Agni Tikshna. Tikshna Agni. Tá com Agni excessivo, muito alto. Opa. Já até coloquei aqui, isso aqui, né? Poderia pôr isso aqui, no Shruta. E aqui eu colocaria... Oi. Eu fiquei com uma dúvida. No item do ama, o que seria o samapita? Eu não conhecia. E aí seria o caso do excesso das fezes? Então, a gente tem a condição de saama ou nirama. Nirama é quando não tem ama. Aquela condição do paciente com ama ou sem ama. Poderia só colocar ama pita aqui, né? Ama pita, né? Ama pita e vata. Realmente pita, na verdade, né? Ama pita, porque a condição vata ali não está mostrando ama mesmo, né? É porque tem uma confusão também, né? Mas é na mente, isso aí é mente. É porque eu sempre relacionei ama com saburra na língua, né? Mas claro que tem outras formas, né? E aí, nesse caso, seria esse excesso da diarreia dele. Isso seria um item para ama, né? A ama, assim, a condição... O que a língua mostra? Ela mostra o sistema gastrointestinal. E se tem alimento sendo digerido, vai ter saburra na língua. Se essa saburra não vem relacionada com algum sintoma, não tem condição de ama. Se a pessoa não acorda cansada, sem fome, se não tem dor, se não tem nada fétido, né? Aí, e só tem essa burra ali, né? Não necessariamente tem ama. Precisa vir com algum sintoma, né? Junto. Então, a gente não pode ficar preso só nessa análise da língua. Mas pela análise da língua dele, a gente consegue ver que tem uma condição crônica vata, né? Porque tem aquela toda rachada, né? Não tem marca de dente, não é uma língua inchada, mas ela tá vermelha, né? O que você acha, Mari? Tá úmida, né? Quer que eu volto lá? Você vê que é uma língua bem rosada, né? Assim, Rosada. É claro de você ver que é e pelo acne do paciente, né? Um acne de pita, Forte. Né? Um Tikshna Agni, né? Bem amarelada até. E aí Rosa amarela.
Aí você vê, né, que pô, o distúrbio é exatamente ali, no excesso de diarreia, né, que é claro que é um distúrbio de pita, né, ou seja, ele está produzindo muita bile, né, e a bile Uhum. está, o que ela está fazendo? Ela está, Lavando ali. exatamente, né, ela derrete, né, muita bile vai derreter as fezes e pronto, isso vai embora, Isso. né. É. Então, ele precisa do atributo oposto, que o que a Ayurveda chama de grahi, né, de absorção. Né? Aí, Uhum. aí depois a gente vai entrar nisso aí. É. Aqui alguém falou, precisa observar a mastigação, sim, combinação alimentar também, verdade. Como ele come com ansiedade, com certeza não mastiga corretamente, verdade. E a digestão fica prejudicada, isso com certeza, porque tem pedaço mal formado também, né? Isso é assim, essa coisa de ter pedaços de alimento é uma condição que mostra está sendo mal digerido. Tem alimento mal digerido passando ali, né? Até porque não tem tempo suficiente para as fezes ficarem ali e serem bem digeridas, né? Acaba mal absorvidas até, principalmente, porque tem um fogo alto, mas ela não é absorvida. E tem pedaço de alimento. Deixa eu voltar aqui. Então, tics na Agni, Dato, bom, não tem tecido sendo, não tem emagrecimento, não tem nenhum tecido assim especificamente reduzindo ou acumulando. Então, parece até que está num estágio de transbordamento, né? Eu colocaria. Só que é crônico, né? Então, eu colocaria que está no quarto estágio aqui, né, Mário? O que você pensa? No quarto estágio, porque já é uma coisa muito crônica de muitos anos, né? Mas envolve uma condição bem mental. É um caso difícil esse. É um caso que eu já tratei, ó. Depois saiu, parou. E daí eu falei, quer, né? Fazer de novo? Vamos lá. Então, tem uma falta de prana clara, tanto pelo alimento, né? Que não para, que não é absorvido. Aqui, pita, né? Pita doxa. Opa. Subdosha Samana Vaya, né? Samana, com problema. É assim, o subdosha, né? Samana vai. Sim. E prana também, né, Mário? Sim. Prana e Manovara Shrota, né? Isso. Prana e Manovarra, isso. Que aí é aqui. Aqui tem o fluxo excessivo do Purisha e reduzido do Mano, né? Porque é aquela lentidão no raciocínio que ele traz. E essa lentidão, né, essa obstrução, né, a gente vê que é um caso assim que você vê as fezes com ama, mas a mente também tem uma influência desse ama de obstrução na mente, né? Você não vê tão claramente outros sintomas de ama, mas você vê na mente e nas fezes, né? Ou seja, né, a obstrução na mente, né? Então, qualquer tipo de obstrução nos shrotas é um sintoma de ama. Então tem ama nesse sentido também, realmente. Tem uma obstrução, uma lentidão ali, né, no fluxo do Mano. E aí é isso, né? Acho que esse resuminho aqui eu gosto de fazer, assim, hoje em dia eu acabo às vezes nem escrevendo isso tudo, né? Mas quando a gente está começando, quando está difícil identificar, eu gosto de fazer esse resuminho, porque você consegue ver mais claramente, né? Então, como é que tá o ahara, como é que tá... E realmente tem essa coisa de comer muito doce, o doce também, né? Em excesso ele agrava pita, né? Aumenta a diarreia. Que mais? E esse bloqueio do Mano, a gente vê pela falta de sonho, né? Não tem... É como se não tivesse uma boa digestão das impressões, né, Mário? Exato. Por aqui não tem boa digestão das impressões. Então, assim, aí quando a gente pensa em tratamento, né, linha de tratamento mal formadas,
Bom, se tem ama, né? Primeira linha é cuidar de ama. Então, aí a gente volta para aquela aula, né? Da aula passada. Então, assim, primeiro, reduzir esse Tikshna para não ficar excessivo, porque acaba comendo além da conta, né? E, ao mesmo tempo, digerir esse ama pita. Para digerir ama pita, a gente tem que cuidar desse Tikshna Agni, né? Então, regular o Agni. Eu colocaria aí coentro como linha de frente. Uma erva doce também. Um hortelã. Porque tem que baixar esse Agni muito alto, né? Para a pessoa conseguir parar de comer excessivamente e esse ama-pita dar uma acalmada, né? Então, para digerir, regular o Agni, E essa pessoa precisa de um virete, né? Exatamente. Precisa tirar esse pita aí, né? Então, para digerir, ama uma pita. Então, eu faria essa dieta aí inicial, uma dieta antipita, né? Uma dieta antipita, que seria antipita, mas sem formar mais ama. Então, seria uma coisa mais... Uma coisa ingredientes... importante assim também, né, que outro composto assim que seria muito bom, né, nesse estágio agora é o trífala, tá? Muita gente acha que o trífala ele é para gerar soltar o intestino. O trífala ele tem um efeito absorvente, regulatório. Ele absorve, ele é astringente, né? Então, ele vai ajudar nessa absorção, justamente por esse efeito adstringente que ele tem. Então, seria também uma outra opção aí, né? Também muito, muito importante. E outra coisa, além também, uma outra forma também boa, também fácil de encontrar, né? Que é a casca de romã, né? Até mesmo a casca de romã em pó, junto com gengibre em pó também. Que aí você vai ter também um efeito assim, bem interessante. Para potencializar, né? Exato. Casca de romã, com certeza é bom. Até a semente também, né? Casca e semente aqui. Então, tem algumas possibilidades, né? Enfim, igual a gente... Eu pensei, assim, colocar esses alimentos formadores de fezes, né? Aumentar esses alimentos formadores de fezes. Eu pensei até no mangista aqui. A trífala seria para tomar de manhã, senão aumenta essa diarreia, né? Senão pode soltar, né? A trífala tomada à noite, ela acaba soltando. De manhã em jejum. E depois disso fazer um virete, né? Não precisa nem olear essa pessoa. Se olear, ela... Já tem muito óleo aí. Então, fazer um virete, né? Como segunda linha, né? Uma segunda linha, um segundo momento, uma segunda semana, virete, né? Alguém perguntou aqui, você conseguiu identificar a Prakriti, gente? Prakriti... Pita, Pita vata, né? Mas principalmente pita, essa pessoa. A Prakriti não é uma coisa tão importante Tão assim importante, não, né? de ser identificado. Isso eu vejo que é um grande... tem um grande misticismo aí, né? Da gente achar que tem que... aí faz teste de Prakriti. Assim, na prática, isso não é real, né? Na realidade, o que a gente recebe como um terapeuta é vrikriti, cara. Você vai tratar de vrikriti, ou seja, o desequilíbrio. Né? Perguntou aqui que vai usar para hemorroida. Bom, todos os medicamentos que a gente falou, eles vão atuar na hemorroida, porque a hemorroida, a causa da hemorroida é a indigestão. Então, você tem que atuar na causa dela. Você não vai tentar, tratar ela isoladamente, assim, é hemorroida. Não, a hemorroida é a digestão que está ruim, a absorção. Então, qual é
uma coisa importante, qual é o atributo que é presente, né? Você vê que tem muito âmula, ou seja, o excesso de acidez nesse paciente, né? Então, por esse excesso de acidez, você tem que ter esse efeito, né, absorvente, né? O que o ácido ele é líquido, ele é fluido, né? Então, o efeito que é o contrário, que é mais seco, né? Por isso que a gente deu essas opções no trífola, que é mais absorvente, adstringente, a casca de romã também é seca, adstringente, absorvente. Tudo isso é justamente para ter esse efeito de absorver. Aí o corpo dele vai começar a absorver mais o prana e os alimentos, né? Enfim. Sim. Seria se ele precisa muito desse seco, né? Os rumos. Exatamente. Seco e adstringente. Por isso a romã, né? E a trífala, a âmula, né? Tá na trífala. Uma coisa bem importante, né, Sabrina, é a gente identificar qual é o guna da doença, né? Não é o nome da doença, o guna, qual é o atributo da doença? O guna, o atributo exato. Desse paciente é o ácido. Você percebe, o ácido. Né? Claramente. Sim. E tem também, trouxe, né? Tá, ele falou, mas não escreveu, não está escrito aqui, de irritação, impaciência. Então, né? E de vez em quando também queimação, né? Mas principalmente a diarreia mesmo, assim, né? Uma diarreia dessa explica essa mente que está sem terra, né? Tem tamas, mas não tem terra. Exato. Tem tamas, mas sem terra. Então precisa. Por isso que o café e ele colocou lá que ele usa café, guaraná, aumenta o Urades, então faz melhorar a cognição, mas continua, por consequência, soltando o intestino, né? Então, vamos dizer, crônico, né, a longo prazo, está piorando a condição, né? Então, precisaria um chá verde para trocar, por exemplo, para conseguir lidar, colocar um chá verde, né? Exatamente. Tirar o café e o chá verde, cara, é assim, uma opção fácil, né, Sabrina? Que a gente tem aqui, muito fácil, né? Tipo, o preto. Um bom adstringente que a gente tem aqui, né? Até porque não justifica, né? Tomar café e depois tomar remédio para dormir. Então, pois é. Aí agita, né? E o chá verde, o preto, eles vão trazer uma astringência que o café tem também, mas ele solta muito intestino, relaxa o músculo intestinal, né? E o guaraná também não tem essa astringência do chá preto. O chá verde, isso traz um conforto mais mental aí, para conseguir estar lidando com esse sintoma, né? De não conseguir expressar, só que ao mesmo tempo tá dando uma astringência aí para o intestino também, né? Então, pensaria nesses dois. Eu tenho uma dúvida. Oi? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Então, o virete, né, com hemorroida, ele não é muito... Tem que estar sem a crise, né? Tem que estar sem a crise ali, né, na hora. Sim. Mas não é uma hemorroida, assim, diária. Ele falou que às vezes dá uma estourada, mas não é sem. Gente, né? Então, estaria... A dieta já... Pensa bem, se você tem uma condição de muita acidez fluindo naquele sistema digestivo, a passagem final, que é o ânus, né? Cara, imagina aquele líquido ácido passando ali a todo momento, né? Então, enquanto você não tratar internamente desse excesso de acidez, né, a hemorroida ela vai continuar ali. Então, é o primeiro passo, como a Sabrina estava falando aí, né, da gente começar tratando desse ama e do pita, né, e aí depois o virete, né? E eu pensei também aqui a babosa, ela poderia entrar aqui no começo também, né? Como uso oral. Mas a babosa, ela é bem antipita, né? Ela é tridôtica, mas ela é bem antipita, né? Assim, o uso oral, dependendo de como for, acaba trazendo uma regulagem aí nos butagnes e recuperando a mucosa, porque tem uma mucosa inflamada aí, né, Mário? Então, babosa com cúrcuma. Aí, especialmente o Hare Drakumari, seco, né? Melhor ainda, porque ele não vai ter o atributo Sara, né? Que é o atributo laxante. Assim,
Exatamente, que pioraria a diarreia, né? Então o Haridra Kumari aí ele poderia entrar depois, como manutenção, né? E já faz meditação, né? Mas eu penso em pranayama aqui também, né? Para poder mobilizar esse prana que está mais lento. Então, eu pensaria acho que um anuloma viloma equilibrante mesmo. Ou até um kapalabhati, que é para soltar, sabe? Aquele kapalabhati, aquele que solta o CO2 e que traz o crânio brilhante, né? Para trazer mais luz aí nesse tamas mental, né? Sabem? Conhecem, gente, aquele pranayama? Que a pessoa tem que fazer. Ela só libera, ela não puxa ar, ela solta o ar. Tem outro nome de outra linha de yoga que chama de Bástrica, eu acho. Enfim, eu chamo de Kapalabhati, que é esse pranayama que solta, que é o pranayama do crânio brilhante. Solta o ar, contraindo o abdômen. Então, você com isso solta aquele CO2 que está acumulado no fundo do pulmão e você abre espaço para o fluxo aqui, né? Porque tem um fluxo lento, né? Então, você consegue limpar também. Porque eu percebo que, nesse caso, tem um fluxo lento por uma congestão também de o tamas ali, né? Como você falou, tem um bloqueio. E tem muita ideia, muito pensamento, mas eles não fluem, né? Alguém está perguntando Alguém assim se o perguntou. Násia, né? Nasce também, com certeza, nasce também. O Vachai, ele já fez uso do Vachai, esse paciente. Mas porque o Vachai agrava o Pitta também, tem isso, né? Mas eles obstruem. O Vachai é fantástico, assim, o efeito dele na mente, né, em termos de desobstrução e aumentar a sátura na mente, cara, é uma das melhores ervas, né, nesse sentido, assim, né? Você se está preocupado Pensaria aqui. com agravar o Pitta, né, você pode até colocar uma parte de Vachai e duas de Brahmi, né? Brahmi, vai ter mais ou refrescância, centelha. né? Vai Também, ser mais né? refrescante, né? Nasce aí, ia ser bom. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você considera aqui, Mário? Que você colocaria? O Shirodara também, né? Sim, o Shirodara acho que é um procedimento maravilhoso também. Shirodara também. O Shirodara, né? Assim, o Shirodara com o Brahmi Tyler também acho que seria muito bom para ele também. E pode ser que tenha um efeito assim, maravilhoso, até na diarreia, né? Qual que você falou? Né? O Shirodara com o Brahmi Tyler, né? Com Brahmi. Né? Talvez tenha um efeito assim, bem legal na mente dele, né? Sim. E na época que eu tratei ele, eu tratei com o Tacradara, porque tinha um pita, assim, muito agravado. Faz um tempo já. Na época estava bem mais sério, assim, a condição, né? Depois melhorou muito. E, enfim, já fez várias etapas desse tratamento. O vatchá em pó pode ser consumido como chá? Nesse caso, eu acho que não, viu, Regina? Porque isso vai aquecer demais. O vatchá precisa aqui em cima, né? Não no corpo, vamos dizer, se for para o sistema gastrointestinal, eu acho que isso vai agravar muito o pita. O que você acha, Mário? Já tem uma diarreia muito forte aí. Apesar dele ser seco, né? Acho que não é porque ele tem Muito Agni, quente. ele tem Agni também, então não é a melhor escolha assim, né? É só para uso para cima, né? Não é para baixo, não. Eu acho que é isso. E o Shirodara é incrível, né? Eu lembro de ter lido uma vez que o Shirodara, num dos clássicos, eu acho, que o Shirodara, não há doença que não se cura com o Shirodara. O Shirodara é maravilhoso. Ele cuida do centro da coisa, né? Ele vai atuar ali no córtex pré-frontal, né? E aí pode ter um efeito em todos os outros, todo o corpo, né? Porque assim, o córtex pré-frontal ele é um órgão que
enfim, que é um órgão, não, uma localização ali do cérebro fundamental, né, que nos dá capacidade de discernimento, clareza mental, tomada de decisões, e tem uma conexão assim com outras funções do cérebro e do corpo, né? Então, uma vez que essa parte do cérebro é acionada, ele pode ser que tenha um efeito assim maravilhoso sobre outras regiões, assim, né? Uhum. Sim, ele coordena esse centro, né? Mas, assim, do que eu conheço desse caso, já fez bastante tirodária, já fez bastante náusea, mas esses dois tratamentos são muito bons e continuam sendo, eu acho que nesse caso. Mas esse intestino, tem gases também, né? Então parece que tem uma desbiose, sabe, Mário? Uhum, Parece que tem uma desbiose intestinal hiperfermentativa, na minha uhum. visão. Eu até pedi para ele passar por um médico alopata mesmo, para pedir uns exames aí, para ver se não tem nada mais sério aí de inflamação. É uma inflamação meio crônica, já tirou laticínio, porque é intolerante a laticínio, então laticínio faz piorar essa diarreia, já tirou bastante de refinado, não usa também, mas já teve, né? Já fez bastante uso, assim, da transição que veio, tinha uso de chocolate, tinha uso de porcarias, assim, que já tirou tudo. Já melhorou bastante. Não, o médico não para tratar, mas para ver, para fazer o exame, para ter noção de qual tipo de disfunção intestinal que tem aí, se é desbiose, se é uma síndrome de intestino irritável, se é pólipo, se tem alguma outra coisa, entendeu? Não para ele tratar desbiose. Eu estou falando que eu acho que tem, porque tem muita formação de gases e esse intestino muito solto, né? Sim, nutricionista, é. Aí depois, quem sabe, passar numa nutricionista ayurvédica aí para também dar essa ajuda. Parece mesmo que é um caso aí, né, de assim, se ele não tem síndrome do intestino irritável, ele já, tipo, vai caminhando para isso, né? Uhum. Sim, verdade, porque é muito solto, né? Imagina, o que explica também essa falta de terra na mente, né? Dessa falta de memória curta, porque é muito vata, Não fica com essa absorve mente nada. muito, É. não absorve, então às vezes não conecta a palavra ao que está querendo dizer, né? Não consegue falar o que quer expressar, acaba atrapalhando o dana, vayu, né? Por consequência. E é isso. Tem o excesso de apana, né? A gente não colocou aqui, mas É, tem, ó. Se a gente colocar em subdosha, né? Tem também um apana excessivo aqui, é que está perturbado. a absorção do prana, né, ela se dá pelo alimento, né, no intestino, e também se dá pelo, pelo ar que você respira, né? Então, uma vez que ele não está absorvendo ali do, Alimento. do alimento, né, cara, aí fica realmente com essa mente, assim, né? Confusa, né? Uma mente Total, confusa. Falta prana mesmo, falta energia vital aí para isso, né? total. Então tem que melhorar a formação de fezes. Você acha do mangista? O ninho eu já usei uma vez, mas foi pouco tempo, assim. Porque o ninho ajudou quando eu tinha um pita mais forte, né? Mas o ninho é pontual também, né, Mário? Não dá para usar muito tempo. E, e aqui o mangista também. Eu acho que o mangista é um bom formador de fezes. Colocaria aqui depois. Acho que é isso, E aí, né? o pessoal tem alguma pergunta, alguma dúvida aí? O que vocês acham? O que mais que vocês fariam com essa pessoa? Fez sentido para vocês essa análise? Claro que depois a gente teria que, depois disso, né, ver como a pessoa reagiu aqui, né? E a partir disso aqui, pensar numa continuidade, numa terceira etapa, né? Para seguir, certo?
Mas acho que é isso. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma colocação também para somar aqui? Outras coisas importantes que me veio aqui na mente, né? O Tandulodaka, né? Que é a água de arroz, né? É aquela água Verdade. que você Podia deixa, colocar aqui. você macera o arroz na água, aí deixa ela de molho da noite para o dia e toma aquela água. É bem astringente também, é boa. Né? Tinha vindo um outro Poderia ser medicamento. até junto com o coentro, né, Mário? Fazer isso. Também. Tandulodaka é muito bom para diarreia, né? Tinha alguma outra coisa que eu esqueci agora aqui. Mas o Tandulodaka é uma opção também de baixo custo, né? Assim, que todo mundo tem, né? Sim, Um remédio que fácil, né? fácil acesso, né? É, sim. E um boldo também, né? De repente, junto aí, para trazer um amargo. Precisa do amargo, né? Essa pessoa precisa do amargo. Isso é linha de tratamento aqui. Incluído seco astringente e sabor amargo. Né? Para trazer essa... Tirar o ama. limpar esse ama, pacificar a espita, né? Felipe, gratidão, legal. Boa noite, Felipe, boa noite. Quem precisou sair, Mariana. Bom, acho que é isso. Esse estudo. Bom, a gente também pretende aí na tutoria, né? A gente começa na semana que vem, ainda tem vaga. Quem quiser se inscrever, se inscreve. A gente tem uma promoção até hoje, né, Mário? Que é o segundo lote. Depois aumenta um pouquinho. Nós vamos fazer 6 encontros parecidos com esse para a gente fazer análise dos casos que vocês vão trazer. Se tiver muitos casos, a gente vai acabar escolhendo alguns, juntando, né? Casos parecidos, enfim, para poder trazer a nossa leitura e discutir junto com vocês, né? Essa é a ideia, ajudar vocês aí a conseguir construir o raciocínio, né? É isso, gente. A ideia é justamente essa, tá? É a gente, nós todos caminharmos juntos, então a gente vai, enfim, auxiliar aí em todos os casos aí difíceis que a gente passa aí, né? Dar um pouquinho da nossa colaboração, né? Para que vocês possam ir trilhando, né, esse caminho, evoluindo como terapeutas. Obviamente que a gente vai também pontuar algumas coisas e dar direcionamentos para vocês estudarem também, buscarem aonde que isso está, né, nos textos, enfim, para que vocês possam começar a entender como que se pensa de forma ayurvédica, né, que é um pouco além, né, ou seja, um passo além dos cursos de formação. Esse conhecimento que eu e Sabrina estamos trazendo, a gente não vai ter em cursos básicos de formação. Isso é um conhecimento extra. Né? Você tem que estudar clínica médica, Kaya-Chikitsa, para entender de doença, fisiopatologia e tratamento. Então, realmente é um passo extra. É isso que a gente está querendo propor a vocês aí, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da condução, né? Acho que a gente ganha muito fazendo essas discussões assim em grupo e analisando o caso em grupo, porque sempre tem um olhar, a soma dos olhares, né? E a costura dos olhares que vão clareando, né? Eu acho que isso que é legal, porque vai clareando e a gente vai pegando também uma prática no raciocínio, né, Mário? Que eu acho que essa é a ideia de tutoriar, né? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Quem não foi para a tutoria, espero que tenha aproveitado também aí os encontros do workshop e consiga, né, fazer uma boa prática aí, uma prática mais clara e mais precisa com seus pacientes. Tá bom? Agradeço a presença de todo mundo. Muito bom estar com vocês aqui, né? E é isso. Um abraço. Boa noite, gente.
Nos Boa vemos em noite, breve. pessoal.